Olá, estamos começando mais um EAD, curso de Educação à Distância. Início de uma série de aulas a partir do livro do escritor José Prado Flores, leigo católico e pregador conhecido em dezenas de países. É renomado autor, contando com mais de 30 obras publicadas, fundador e diretor da Escola de Apóstolos, dedicada à formação de evangelizadores católicos, e também das orientações dos documentos da Igreja sobre a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Nilson, da Diocese de Osasco, São Paulo, colaborador aqui da TV Século XXI, apresento o programa Você Pode Ser Feliz, também apresento o programa Louvemos o Senhor. E nós vamos juntos percorrer um itinerário de aprendizado sobre a Palavra de Deus, partilhando as nossas ideias. Já disse, baseado naquilo que o escritor José Prado Flores escreveu e também baseado nos documentos da Igreja sobre a Palavra de Deus. Esse curso tem como objetivo dar pistas para que o anúncio da Palavra de Deus, tarefa fundamental da Igreja, seja feito da melhor forma possível. Começaremos com o livro A Bíblia Não é um Livro, é uma Pessoa, que servirá de base para o seu estudo pessoal. A Bíblia não é um livro. Essa primeira ideia nos leva a compreender que, em se tratando da palavra inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia não é um livro e nunca pretendeu ser. Não é uma iniciativa humana, ou seja, não se trata de um escritor ou de um grupo de escritores que certo dia decidiram que iriam escrever a história que está contida na Sagrada Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus que existia desde o princípio, que estava com Deus e era Deus. É Deus que se revela e se entrega ao homem. Aliás, essa expressão de dizer que a Bíblia é a palavra que estava com Deus, era Deus, sempre permaneceu no coração de Deus, é aquela expressão que São João utiliza lá no prólogo do seu Evangelho para dizer: no princípio existia o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É a expressão para dizer que é a palavra estava no coração de Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, com um objetivo muito específico: assumir a nossa humanidade para nos salvar. Muito mais do que falar de Deus, a Bíblia é Deus falando conosco. Essa ideia fica mais clara com o ensinamento do Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Dei Verbum, número 2. Cristo é, simultaneamente, o mediador e a plenitude de toda a revelação. Ele é o centro de toda a Sagrada Escritura. Por isso, nós não somos a religião do livro. Aliás, essa é uma das expressões que foi utilizada pelo Papa Bento XVI durante o Sínodo da Palavra em outubro de 2008. O Papa fez questão de dizer: nós não somos a religião do livro. O livro é base. São 3 as grandes religiões que têm o livro como base. O judaísmo tem a Bíblia, naquele contexto que você já sabe, os escritos do Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os Salmos, os profetas, que fazem parte da estrutura de vida do povo judeu, junto com outros escritos próprios da tradição judaica. O islamismo, com o Alcorão, é uma religião do livro, e nós, cristãos em geral, todos os cristãos que estão com o livro tendo base para a sua religião, que é a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, o Primeiro e o Segundo Testamento. Mas o Papa quis deixar bem claro que nós não somos especificamente a religião do livro em se tratando simplesmente do livro como tal. Nós somos a religião de uma pessoa. Essa pessoa tem nome, essa pessoa é Jesus Cristo, plenitude de toda a revelação. É claro, é na Sagrada Escritura que nós nos encontramos com esta plenitude de toda a revelação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vai compreendendo que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Essa é uma verdade fundamental. Quanto mais conhecemos, mais amamos.
O nosso objetivo aqui é fazer com que você conheça a Sagrada Escritura, ainda que estes sejam os primeiros passos para que você se aprofunde ainda mais nos outros cursos que nós iremos fazer aqui no EAD. Mas nós percorreremos então algumas etapas para que você conheça a Bíblia, que é uma pessoa. Isso significa dizer que é para que você estreite os relacionamentos, o seu relacionamento com a Sagrada Escritura. Tal como é o relacionamento com uma pessoa. Quanto mais você vai se relacionando com a pessoa, mais você vai se tornando amigo, mais você vai conhecendo, e aí aquela pessoa começa a fazer parte da sua vida. É o que nós queremos com a Sagrada Escritura, que ela comece a fazer parte da sua vida, da sua história, e inspire tudo aquilo que você vai fazer. O Espírito Santo é o inspirador da Sagrada Escritura. Os apóstolos, os escritores sagrados que nós conhecemos, eles são simplesmente instrumentos através do qual o Espírito escreveu a Sagrada Escritura que nós conhecemos e que faz parte da nossa história. Por isso quero convidar você, já nesse início de EAD, a pedir o Espírito Santo. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, para que Ele conduza todo o nosso estudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que a gente conheça muito bem essa pessoa com quem nós vamos nos relacionar, que é a Sagrada Escritura, que é mais do que um livro, é uma pessoa, nós começaremos conhecendo pelo nome. É muito bom quando nós estreitamos os nossos relacionamentos e começamos a conhecer a pessoa pelo nome, e aí os relacionamentos vão se estreitando cada vez mais, nós conhecemos o sobrenome, a origem da família, e aí nós vamos nos tornando verdadeiros amigos. O primeiro passo agora é conhecer o nome dessa nossa amiga, dessa pessoa que é a Sagrada Escritura. O Concílio Vaticano II pede que tenhamos a Bíblia nas mãos. O documento Perfecta Caritatis, número 6, diz: tenham todos os dias nas mãos a palavra de Deus. Eis um mandamento conciliar, uma ordem da Mãe Igreja. A Igreja é mãe e mestra da verdade. Isso significa que a Igreja sempre quer trazer para nós aquilo que é melhor, e não podia ser diferente, porque a Igreja é mediação de salvação. Por isso é mandamento conciliar que todos tenham nas mãos a Sagrada Escritura. É claro que a gente vai compreender mais tarde que não é só ter a Bíblia nas mãos, ela precisa estar nas mãos, na mente e no coração. Bom, tendo a Bíblia nas mãos, é preciso então conhecê-la. Como muitas pessoas, ela tem vários nomes. Seu primeiro nome é de origem grega e lembra a sua nobreza e singularidade. É chamada de a Bíblia, que significa livro. Bíblia em grego é o plural de livro. A Bíblia não é um livro só, mas uma coleção de 72 livros. Ela é também conhecida como Sagrada Escritura. A Bíblia é sagrada porque é capaz de santificar aquele que lê, que a ama e que a põe em prática. Também é chamada de a Palavra. Lembre-se que eu disse há pouco, no princípio era o Verbo, no princípio era a Palavra, o Verbo estava voltado para Deus, o Verbo era Deus. É a palavra do coração de Deus que veio ao nosso encontro. Ela também é chamada de a Palavra. A Bíblia é a Palavra de Deus. Palavra porque é espírito e vida, viva e eficiente. A Palavra de Deus é viva, é realizadora, mais afiada do que a espada de 2 gumes.
ela penetra até onde se dividem a vida do corpo e a do espírito, as articulações e as medulas, e é capaz de distinguir as intenções e os pensamentos do coração. É aquilo que o escritor sagrado deixa muito claro para nós na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia é a palavra de Deus, nossa companheira, a carta de Deus para a salvação da humanidade. Então você percebeu que essa é só uma introdução para que você comece a tomar gosto por aquilo que é a Sagrada Escritura. Mais do que um livro, é verdadeiramente uma pessoa. Então quero que você continue acompanhando comigo estas aulas do EAD. Na próxima aula nós vamos falar sobre a divisão da Bíblia.